Um criminoso, quando volta à cena do crime, ou melhor, quando é libertado para poder voltar à cena do crime, ele leva consigo toda a sua quadrilha. E o que o Lula está fazendo agora, ele já deixa até as pessoas que esperavam o pior espantado. Porque ele recebeu a carta branca da nossa Suprema Corte para voltar à cena do crime, ou seja, um criminoso que sabe que jamais será punido novamente. E ele age como se soubesse que não precisa mais das urnas nem da opinião pública. Tanto é que ele decidiu colocar o seu companheiro, Guido Mantega, de volta ali nos cofres públicos. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo, que é mais um escândalo também. Lula ainda quer Guido Mantega como CEO da Vale. Vale é uma empresa privada. Ela não é uma Petrobras, ela não é uma empresa pública, não é uma empresa privada. E aí o Lula quer colocar como presidente, o cargo mais alto, dentro de uma empresa privada, um coleguinha dele chamado Guido Mantega. Aí os investidores reagem e ameaçam deixar de investir no país. Vale, como vocês sabem, o trabalho dela precisa muito de licenças e autorizações para poder trabalhar em áreas, né? Porque ela trabalha com extração, com minério, então ela precisa de licenças. De certa forma, ela precisa negociar com o governo. E aí o Lula vai e determina que tem que ser o Guido Mantega. Mas peraí, quem é Guido Mantega? Vou mostrar para você quem que é Guido Mantega agora. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. É de cair o cu da bunda mesmo. Ministério Público Federal pede condenação de Guido Mantega por suposta gestão fraudulenta no BNDES. O Guido Mantega já esteve à frente do BNDES naquela época da Petrolão, na maior época da corrupção do nosso país, de dinheiro sendo enviado para a ditadura, de construção de metrô em Caracas, de porto em Cuba, de desvio de bilhões e bilhões de reais no bolso de grandes empresários brasileiros. Ele está respondendo aí, né? O Ministério Público olhou as evidências e pediu a condenação. O ex-presidente do banco, Luciano Coutinho, e o filho do ex-ministro, Leonardo Mantega. O filho dele também, Leonardo Mantega, né? Isso aqui, gente, não é muito tempo atrás, não. Isso aqui foi 2022, praticamente ano passado. A gente está no início de 2024. Foi em novembro de 2022. E o que o Lula faz? O Lula pega esse cara, que inclusive queria ter entrado pela Petrobras, né? E acabou que não deu certo. O Lula pega esse cara e tenta jogar ele numa empresa privada. Mas tá, Gustavo, se é uma empresa privada, como que o Lula pode querer interferir e colocar um presidente? Aí eu vou te falar, quadrilha, jamais subestime a perversidade de uma quadrilha como o PT. Eu vou te mostrar agora como que ele pretende fazer isso. Não tem justificativa para isso. O que dá é para a gente tentar explicar, tentar entender que esse esforço hercúleo, né? Mostra a dimensão do apreço e do movimento que o presidente Lula está disposto a fazer por esse companheiro que é o Guido Mantega, o ministro mais longevo que já esteve no Ministério da Fazenda, e que ele quer aí uma espécie de prêmio de consolação para o Guido Mantega, né? O prêmio de consolação é colocar ele na presidência da maior mineradora do Brasil, é isso? É interessante que no início, quando a gente soube disso, a gente tinha informação de que a ideia era colocar o Guido Mantega numa vaga de conselho da Previ. A Previ tem 2 vagas no assento da Vale. Mas não, a história é colocar na presidência mesmo. A Vale não precisa de alguém próximo ao governo no conselho, não precisa. Mas nesse momento de transição energética, em que tanto se fala de economia verde, da preocupação com as licenças ambientais, e que, vamos combinar, Aline, a Vale, ela não está muito bem na fita. O que a gente está vendo no noticiário de hoje mesmo, é que completaram-se 5 anos da maior tragédia ambiental desse país, não me vem na cabeça se do mundo, que foi a barragem de Brumadinho. Foram 270 mortes e passados 5 anos não tem nenhuma condenação criminal. Tá, a culpa é da Vale, não é da Justiça. Não é do STF, não. A culpa é da Vale porque não teve uma condenação criminal. Cadê a Justiça para condenar? Por mim, poderia condenar. Então, assim, a Vale não precisa do governo, mas ter alguém para se aproximar não seria ruim, né? Então, vão fazer de tudo. Peraí. O governo vai ajudar a não condenar a Vale? Estamos falando que o governo tem interferência no STF? O foco é colocar o Guido Mantega na presidência
ou se não, pelo menos numa vaga do conselho. O que eles podem fazer é ajudar, por exemplo, na recondução do atual presidente, que tem interesse em ser reconduzido e não tem ampla maioria para isso. Tem um movimento aí bem de bastidor, Aline, que eu apurei, que seria o seguinte: se tiver apoio para o Manteiga ir para a presidência, o governo poderia abrir, por exemplo, para que outros acionistas indicassem nomes para as vagas da Previ e um espaçozinho, uma brecha de diálogo aí também com a vaga da Cosan. Então você está me falando que o governo está negociando benefícios para uma empresa privada desde que eles aceitem colocar o indicado desse governo, que o Ministério Público pediu a condenação por fraude e corrupção, na frente, na direção dessa empresa, dessa mineradora que é a maior do Brasil? Isso não é corrupção, não? Pelo amor de Deus, e fazem isso à luz do dia. É isso que eu estou te falando. Deixar o criminoso voltar à cena do crime, você está dando para ele a carta branca de que ele pode continuar cometendo os crimes. E ele faz isso agora à luz do dia, e aí é a pior parte de todas. Com a imprensa passando pano e falando sobre isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é surreal o que está acontecendo, gente. Surreal.